Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente. Hoje a gente continua no tema saúde individual e coletiva. A gente vai falar sobre vacinas. Então, a vacina ela é muito importante para a prevenção de doenças e a gente vai entender um pouquinho do mecanismo de ação, como elas foram inventadas, para que elas servem. Então, a palavra vacina vem de vacínia, que significa varíola, agente causador, agente patogênico, essa é a lógica da vacina. Quem descobriu esse mecanismo de vacina primeiro foi um pesquisador chamado Edward Jenner. Ele começou a observar essa doença, a varíola, e ele observou que quem tratava, camponeses que tratavam de vacas, que apresentam também uma variação dessa varíola, que chama varíola bovina, eles apresentavam um quadro de doença mais ameno ou não apresentavam a doença. E ele começou a tentar entender por que essas pessoas que já tinham contato com essa varíola bovina não tinham a doença. A varíola é uma doença viral de alta gravidade. O paciente pode ficar cego, ter bolhas e marcas características da varíola por todo o corpo e pode vir a óbito, pode morrer. A transmissão se dá por contato com pessoas com a doença ou objetos contaminados. A varíola ela foi a primeira doença erradicada pela vacinação. Então, o Edward Jenner ele observou que as pessoas que já tinham contato com essa varíola bovina apresentavam uma forma mais amena e por aí ele começou a entender que quando a gente entra em contato com esses agentes patogênicos, com esses agentes causadores de doença, o nosso sistema imunológico ele começa a trabalhar a nosso favor. Então, a gente começa a criar anticorpos contra esses agentes que a gente vai começar a chamar de antígeno. Mas antes disso, a gente vai falar sobre as carteirinhas de vacinação. O calendário vacinal do Brasil, ele passou por várias mudanças. Então, essa primeira carteirinha aqui é por volta aí da década de 80, 90, se usava essa primeira carteirinha. Por volta do ano 2000, essa segunda carteirinha, e hoje aqui a gente tem essa última carteirinha aqui, que além das vacinas, ela ajuda com todos os primeiros cuidados com a criança. Qual a diferença entre uma e outra? A quantidade de vacinas. Conforme se descobrem novas doenças, novas vacinas, esse calendário ele vai sendo modificado. Hoje no Brasil é obrigatório a vacinação. Então uma criança que vai para a creche ou vai começar a escolinha, ela não inicia se ela não tiver em dia com todas as vacinas. E por que é tão importante a vacinação? Para a gente prevenir doenças. Então, para a saúde pública, para as políticas públicas de saúde, é muito mais interessante, o gasto é muito menor se eu previno uma doença do que se eu deixo essa doença acontecer e tenho que tratar toda uma população. Então, as vacinas obrigatórias no Brasil, BCG, que é a bacilo de Koch contra a tuberculose, hepatite B, olha, se a gente toma 4 dosezinhas ao nascer, aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Quem não tomou vai ter que tomar 3 doses. Então, essas carteirinhas elas têm que estar sempre sendo revisadas para que a gente não contraia nenhuma doença. Então, se você tem alguma dúvida, pega a sua carteirinha, vai até o posto de saúde para ver se ela está em dia ou não. Importante, gente, prevenção de doenças. Além da gente não ficar doente, a gente não dissemina mais nenhum vírus, nenhuma bactéria ou nenhum fungo, dependendo da doença. Então, como essas vacinas agem? Então, as vacinas elas são produzidas a partir de agentes patogênicos enfraquecidos ou mortos. Então, eu vou pegar o vírus, a bactéria, o fungo, o que eu vou fazer com eles? Ou eu vou diminuir a sua virulência, o seu poder de infecção, ou eu vou usar uma parte dele morto, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esses agentes patogênicos atenuados ou mortos
eu vou colocar no paciente. Então, eu vou aplicar uma injeção, né? Ou, no caso, as gotinhas da campanha contra a poliomielite. Então, eu vou pegar esse agente patogênico e vou colocar na pessoa. O que vai acontecer? O sistema imunológico vai identificar esse antígeno, que é o nosso corpo estranho, e vai começar a produção de anticorpos. Quando a pessoa tiver contato com o agente patogênico normal, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Como o corpo já tem anticorpos, eu vou acionar o sistema imunológico e já vou atacar esse antígeno. Então, como é que funciona? O anticorpo se liga ao antígeno por especificidade. Então, se eu tenho anticorpos contra a hepatite B, eu só vou ter anticorpos contra a hepatite B. Se eu tiver contato com hepatite C, por exemplo, não adianta. Se eu tiver contato com a gripe comum, não adianta. Então, a vacina, né, ela é específica. O anticorpo formado a partir da vacina, ele é específico. Quando um bebê nasce, para a gente entender o porquê da vacina para o bebê, o sistema imunológico da criança, ele tá zerado, ele não tem nenhum anticorpo, tá lá, bonitinho. Por quê? Dentro da barriga da mãe, ele não tem contato com nenhum antígeno, com nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada do mundo externo. Quando o bebê nasce, ele se expõe a esse mundo cheio de vírus, bactérias, fungos, cheio de micro-organismos, causadores de doenças. O que vai acontecer? O primeiro anticorpo que ele vai receber é o anticorpo da mãe, que já vai pronto para ele através do leite materno. Então, por isso também é muito importante a amamentação. Então, a mãe já passa para o bebê alguns anticorpos que vão ajudar ele nos primeiros meses ali de vida. E aí começa as campanhas de vacinação, né? O calendário de vacinação para essa criança. Então, ao nascer, ela já recebe com 1 mês, com 2, assim vai até a sua vida toda. Cada vez que passa uma fase da vida, a gente tem contato com novos antígenos e precisa da formação de novos anticorpos. Mas esse sistema imunológico da criança, ele demora até por volta dos 5, 7 anos para estar completamente formado. Então, as vacinas vão trazer o quê? Uma aceleração nessa formação, para que a criança não tenha contato. Quando a criança tiver contato com o antígeno, ela já tem a produção de anticorpos. Então, a gente só fica imune a um determinado antígeno, na verdade, na segunda exposição. Então, quando eu falo de vacina, por exemplo, contra a cachumba, eu vou estar estimulando o meu sistema imunológico. Quando eu tiver realmente contato com o antígeno que causa a cachumba, eu já tenho anticorpos, então ou eu não manifesto a doença ou eu vou manifestar uma forma mais leve dessa doença. Entenderam? Então, a vacina ela vai estimular o sistema imunológico para a hora que eu tiver realmente contato com esse antígeno que vai causar uma doença, ou eu tenho uma ação mais amena ou nenhuma reação com relação a esse antígeno. Com relação à vacina da gripe comum, que a gente tem que tomar todo ano. Por que isso? Porque o vírus da gripe, ele sofre mutações, ele vai se modificando, cada vez que ele infecta uma pessoa, ele modifica a sua estrutura. Então, todo ano a gente tem que ser vacinado por conta dessa mutação do vírus. Com relação ao coronavírus, essa corrida para vacina, para que a gente consiga produzir anticorpos contra esse vírus. A gente ainda não sabe, né, se a gente vai precisar ser vacinado todo ano ou se apenas uma vez vai ser eficaz. Mas já estão nessa corrida e esse é o mesmo princípio. É a gente receber o vírus atenuado, né, com um poder menor de infecção, ou morto, ou uma parte dele, para que o anticorpo seja produzido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like no vídeo, assine o canal e até a próxima.